Eu começo dizendo algo que o meu amigo pediu com que eu lhe dissesse. Deus quer te abençoar. Porém, Deus precisa trabalhar em uma área da sua vida para que esta bênção possa chegar até você. Então eu vou repetir. Deus quer te abençoar. Mas você precisa aceitar que Deus trabalhe em uma área específica da sua vida para que Ele possa te abençoar. Então eu vou dizer mais uma vez. Deus quer te abençoar. Mas é necessário que você se permita ser trabalhado por Deus para Deus te abençoar. Então eu vou dizer mais uma vez. Deus quer te abençoar. Mas é necessário que você verdadeiramente se desarme, verdadeiramente, para que Deus possa te abençoar. Eu vou dizer mais uma vez, Deus quer te abençoar. Mas é necessário que você faça como todos os da Bíblia, em que ao Senhor falar, eles inclinavam os seus ouvidos, diziam: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E eu vou dizer mais uma vez, sem chatear ninguém, Deus quer te abençoar. Mas você precisa verdadeiramente, em nome de Jesus, se permitir que o Espírito Santo possa ter acesso ao lado de dentro e revelar áreas específicas da nossa vida, para que Ele possa entregar para você o que há tempos Ele tem reservado para lhe entregar, em nome de Jesus. Mas para isso, Deus vai trabalhar em uma das áreas da nossa vida mais difícil de ser trabalhada. É uma área tão difícil de ser trabalhada, mas é uma área tão difícil de ser trabalhada que eu lhe digo que é tão difícil como trabalhar na minha, na tua, na nossa natureza carnal. Mas é uma área tão difícil de ser trabalhada, mas é tão difícil de ser trabalhada, que para verdadeiramente a palavra de Deus possa surtir efeito na minha, na tua, na nossa vida, nós temos que nos desarmarmos. É uma área da minha, da sua, da nossa vida que nos acompanha diariamente, diuturnamente. É uma área da nossa vida que, na verdade, nós tanto podemos contaminarmos quem está à nossa volta, ou entristecermos quem está à nossa volta, ou nos deixarmos nos contaminar. É uma área tão difícil de Deus trabalhar, em que a Bíblia Sagrada diz, em que Satanás tentou se utilizar-se dela para colocar Jó na lona. É interessante, né? Todos nós sabemos que Satanás, ele em tudo tenta nos induzir-nos ao pecado. Nós sabemos disso. O diabo em tudo tenta nos seduzir-nos para que tropecemos, para que pequemos. Mas existe algo em que, biblicamente falando, Satanás, ele meio que deixa esta parte de lado e intenta em tudo, sem que percebamos, não só pecarmos contra a nossa própria carne, mas sem percebermos, nos levantarmos contra o nosso próprio Deus. Foi o que aconteceu com um homem chamado Jó. A Bíblia Sagrada diz, e sabemos muito bem, em que em um certo momento Satanás apresentou-se diante do Senhor nosso Deus, e Satanás disse na frente de Deus, cara a cara, tete a tete com o Senhor Todo-Poderoso, e ele disse: olha, você vai ver como Jó vai esquecer de tudo que o Senhor já fez na vida dele, e por conta de estar passando pelo que está passando, você vai ver como ele vai murmurar na tua cara. Você vai ver, Deus. E é sobre isso que o meu amigo Espírito Santo pediu-me com que eu interrompesse o ensinamento sobre destruidores de gigantes, em que nós já estamos na 14ª parte, na 14ª aula. E nessa semana ele muito que me incomodou,
E o máximo que ele me falou foi sempre como eu comecei esta reunião: diga para eles, tanto no culto da manhã, tanto como no culto da noite, diga para eles que eu os quero abençoar. Mas para que eu os possa abençoar, para que eu possa dar a eles o que eles tanto me pedem, e Deus tem ouvido as suas súplicas, Deus tem atendido e ouvido os seus pedidos, mas a bênção para chegar até você, você precisa verdadeiramente se permitir que Deus trabalhe nesta área. É impressionante, né? É impressionante que Satanás, o diabo, ele não pôs uma mulher na frente de Jó para Jó pecar. Ele não fez outra coisa a não ser fazer de tudo com que Jó cometesse uma das maiores atrocidades que, infelizmente, se não vigiarmos, podemos cometer. E qual é? A ingratidão, a murmuração, que é esquecermos que o Deus a qual nós servimos tem sido conosco, mesmo a troncos e barrancos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês em nome de Jesus de Nazaré. É sobre isso que o meu amigo Espírito Santo pediu com que eu viesse aqui nesse altar hoje, como profeta de Deus, para que você possa entender uma coisa: para que Deus a mim, a você, a nós, nos possa nos abençoar, Ele vai precisar primeiro nos disciplinar, nos corrigir. Eu quero que você escute o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Para Deus abençoar alguém, Deus primeiro precisa corrigir essa pessoa. Para Deus abençoar uma pessoa, primeiro Deus corrige. Deus corrigiu a Israel até tirá-los de dentro do Egito, e consecutivamente a todos os demais na trajetória da Bíblia. Deus precisou corrigir a Pedro até confiar a ele uma posição elevada sobre todos os apóstolos. É impressionante que Deus também precisou corrigir a Paulo até verdadeiramente se tornar-se um dos maiores discípulos e um dos maiores escritores de toda a Bíblia Sagrada. Se eu for citar exemplos aqui, nós vamos longe. Deus precisou corrigir a Jonas para que ele pudesse então, para a glória de Deus, reaver seu chamado, reaver seu ministério e chegar muito mais além. Então Deus hoje, Ele vem nesse altar, e eu lhe digo de todo o meu coração, porque biblicamente falando eu lhe digo de todo o coração. Eu sempre entendi na Bíblia Sagrada que os sentimentos de um anjo de uma igreja, ou um pastor, como você queira chamar, mas biblicamente falando, o anjo da igreja reflete os sentimentos do coração de Deus para com o ministério, para com a igreja. Eu entendo isto biblicamente falando. Então, se Deus nesta noite falar em alguma área da sua vida, ei, não endureçais o vosso coração, nem a vossa cerviz. Se de repente você se sentisse meio desconfortável na cadeira, até você que está nos assistindo, se de repente você ficar naquele pensamento, não era para mim ter vindo neste culto hoje, pelo contrário, era para você ter vindo mesmo, e é para você estar aqui sim. Então eu queria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado e diga: abra o seu coração, porque Deus quer te abençoar. Mas para isso Deus precisa trabalhar nessa área da sua vida em nome de Jesus. Por gentileza, abra o seu coração e feche os teus olhos e diga: querido Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração ao Espírito Santo, que fale comigo nesta noite. Use ao teu servo como se ele andasse comigo, como se ele se acompanhasse comigo, como se ele soubesse o que está do lado de dentro. Senhor Espírito Santo, eu sei que o Senhor quer me abençoar, mas Ele precisa trabalhar nesta área da minha vida, verdadeiramente, em nome de Jesus, para que a bênção do Senhor repouse sobre mim. Faz a tua oração, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Libera-nos, ó Deus, os teus anjos aqui nesta noite, porque o que há de ser falado, meu Deus,
eu tenho certeza que é por conta de que o Senhor quer abençoar. Ninguém vai ao Pai sem que o Filho não queira, e ninguém está aqui nesta igreja sem que o Senhor não tenha chamado para estar. Por isso que a tua palavra vá, repreenda principados e potestades e me usas, isto para honra e glória do nome de Jesus. E você diga amém, e aplauda ao Senhor. Mateus capítulo de número 11. O Senhor nosso Deus nos fala sobre o testemunho da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse testemunho está sendo relatado sobre um homem chamado João o Batista. Algumas coisas nos é importante sabermos. Por exemplo, o livro de Mateus foi o livro escrito para os judeus. Diga comigo, o livro de Mateus foi o livro escrito para os judeus. Por exemplo, o livro de Mateus foi escrito para os judeus. O livro de Marcos foi escrito para os romanos. O livro de João foi escrito para os gentios, que somos nós. E o livro de Lucas foi escrito para os gregos. Por isso que você, quando ler o livro de Mateus, você vai ver muitos saduceus, os fariseus, os publicanos, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Quando você ler o livro de Marcos, você vai ver o centurião aproximando-se de Cristo. Você vai ver os milagres, os prodígios e o próprio Senhor Jesus Cristo impondo as mãos sobre o enfermo e curando e expulsando demônios, para que os romanos pudessem ver com seus olhos e crer com seu coração. Quando você vai no livro de João, você vai ver o mais seleto versículo de todos, e teria que estar escrito no livro de João, em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nós nele crendo não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E o livro de Lucas nem se fala. O livro de Lucas é um erudito bíblico, podemos dizer assim, porque foi escrito para os gregos. É uma linguagem seleta, é uma linguagem em que é de se encher os olhos, da forma com que foi apresentado desde o nascimento de Cristo, detalhadamente até crucificação e ressurreição, dando seguimento ao livro de Atos dos Apóstolos. O mesmo escritor Lucas, que este era na verdade um evangelista, em que ele não andou com Cristo, mas ele procurou saber acerca de tudo acerca da pessoa de Jesus de Nazaré. Mas o que nós iremos ler no livro de Mateus. E o livro de Mateus foi escrito para os judeus, que não quer dizer que também não tenha sido escrito para mim, escrito para você. E aqui no livro de Mateus capítulo 11, a Bíblia nos fala sobre o testemunho dado pela própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, acerca de um homem chamado João Batista. E aqui no capítulo 11, no versículo de número 15, a Bíblia Sagrada diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Claro que todos nós temos ouvidos para ouvir, mas infelizmente poucos querem ouvir. A maioria quer somente escutar. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Escutar é simplesmente fazer parte de uma plateia que vem e que escuta, mas que infelizmente não permite que a própria palavra trabalhe em seus corações, não permitindo assim então mudar em atitudes e comportamentos. E por fazer parte da massa, é levado a acreditar que suas vidas deveriam estar melhor do que o que está no momento. Já os ouvir não. O ouvir, segundo a Bíblia, traz a fé, que é o que transforma, é o que molda, é o que faz com que saiamos da casa de Deus pensativos acerca daquilo que Deus falou. E se Deus falou, se Deus corrigiu, então eu preciso mudar. Se Deus motivou, então eu preciso estar motivado. Se Deus me encorajou, então eu preciso ter essa coragem. Então há uma diferença entre ouvir e escutar.
Por isso que o Senhor Jesus, ele começa esta parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 16 diz: mas a quem assemelharei esta geração? Não só aquela daquele tempo, mas também para os tempos de agora. A quem assemelharei? A quem eu posso comparar? A quem é mais ou menos parecido ou igual? Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos. Veja que ele compara a crianças, pessoas imaturas espiritualmente falando. É interessante, né? Porque a Bíblia Sagrada, quando relata sobre meninos, não relata só acerca da idade, não, ou acerca do tamanho, pode-se dizer, mas principalmente na sua maturidade. E tem muitas pessoas que têm anos e anos e anos de crentes. Não é dias nem meses, são anos e anos e anos que carregam suas Bíblias debaixo do braço, que assistem cultos e mais cultos, que ouvem palavras e mais palavras, pregações e mais pregações, mas agem como meninos, porque infelizmente ainda não adquiriram a maturidade que lhe é necessária para que Deus possa abençoá-los. Então aqui a Bíblia Sagrada diz em que a parábola é semelhante aos meninos, e ele diz: é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, ou chamam os seus companheiros. Então você veja que a Bíblia diz que parece como que fossem meninos, garotos imaturos na fé, pessoas meio que ainda despreparadas para as coisas grandes de Deus. E aí de repente ele ainda diz que essas pessoas, elas mandam chamar outras semelhantes ou igual ou parecidas a elas mesmas. E elas chamam: ei, vocês venham cá por favor, vocês precisam vir, venham. E todos então ali em fileira se acompanham um ao outro. E aí ele começa dizendo, versículo 17: e dizem entre si: tocamo-vos flauta e não dançastes. Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. De repente Jesus de Nazaré diz que nessa reunião de aparentemente meninos, mas dá para se entender que se eles tocam, eram pessoas adultas, mas imaturas na fé. E de repente eles começam entre si a comentarem, a falarem, a dizerem, e eles começam dizendo entre si: ei, tocamos flauta e não dançastes. Quer dizer, espera ainda, nós cantamos músicas alegres e eram para vocês terem dançado, era para vocês terem se alegrado, era para vocês terem festejado. Então nós paramos e pensamos: bem, se tocando flauta não surtiu efeito, vamos mudar, vamos cantarmos lamentações. Em outras palavras, músicas fúnebres, porque de repente é isso que eles vão querer, talvez seja isso que eles precisam. Já que nós tocamos flautas e eles não dançaram, então vamos aqui cantar músicas fúnebres, de lamentações, de lágrimas, de dor, de sofrimento, e quem sabe de repente dessa forma nós vamos conseguir agradá-los. É isso mesmo, sim, vamos fazermos assim. Porque nós não conseguimos agradá-los através das flautas, nós não conseguimos agradá-los assim. Então vamos mudarmos o ritmo, vamos darmos um ritmo mais penoso, mais doloroso, mais sofrido, e dessa forma nós vamos conseguir agradá-los. Porém a Bíblia Sagrada diz que mesmo eles fazendo isso, eles não choraram. Então se toca música de alegria, eles não dançam. Se eles então agora cantam músicas fúnebres, eles não choram. Meu Deus, como é difícil agradar, como é difícil conseguir agradar. Isso quem está falando é Jesus de Nazaré. Como é difícil você conseguir agradar uma pessoa em cujo coração ela não anda na gratidão, em que ela não consegue agradar e não consegue reconhecer as pequenas coisas que outros fazem, e quanto mais aquilo que Deus faz. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui: e dizem, tocamos flauta e não dançastes,
cantamos-vos lamentações e não chorastes. E aí ele continua: porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. E agora ele vai dizer, porquanto veio João, nem comendo e nem bebendo. E era para vocês terem dito, este é um homem de Deus, consagrado a Deus, ungido por Deus. Mas a Bíblia diz que eles olharam para João e disseram, esse daí, esse aí tem demônio. Nossa, como é difícil, não é nada fácil. E aí ele está dando o exemplo de João, e no versículo 19 ele diz, veio o Filho do Homem, no caso Jesus de Nazaré, falando acerca dele mesmo. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. Já que eles não se agradaram de João Batista, morando no deserto, comendo gafanhotos e o mel silvestre, vestindo-se de uma forma simples e humilde, eu já sei, eu vou reverter esse quadro. Eu vou entre eles e eu vou comendo e bebendo, porque talvez assim, quem sabe, eles vão se agradar de mim, eles vão me festejar, eles vão me comemorar. Pronto, é isso que eu vou fazer. Então veja que Jesus vai vir totalmente o inverso de João Batista. Ele vai vir diferente, completamente, totalmente da pessoa de João Batista, porque ele quer saber o que está no coração daquele povo. Ele quer saber o que está enxertado dentro deles, porque ele, Jesus Cristo, quer abençoá-los. Ele, Jesus Cristo, quer fazer deles não só uma grande nação, como já tinha prometido, mas verdadeiramente quer salvá-lo dos seus pecados, de suas iniquidades, tomando sobre si as suas enfermidades. Mas para isso era necessário que eles revelassem o que estava dentro de seus corações. E aí a Bíblia Sagrada diz aqui, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, e comentam e falam, eis aí um homem comilão e bebarrão. Em outras palavras, como pode? Se João Batista vem sem comer e sem beber e dizem que tem demônio, eu venho o inverso de João Batista, era para me ser aplaudido, festejado, comemorado. Eles dizem que eu sou um comilão. Como é difícil agradar, como é difícil esse povo demonstrar gratidão. Como pode uma coisa como esta? E Jesus está coçando a cabeça, porque eles, olhando para eles, não acreditam. Eles não acreditam. É tanto que Jesus de Nazaré vai dizer uma certa vez, eu vim pelos meus, mas os meus não me quiseram. E aí ele continua dizendo, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e bebarrão, amigo dos publicanos e pecadores. Ele encontrou mais favor entre os publicanos e os pecadores do que mesmo entre os seus. Ele encontrou mais gratidão entre os publicanos e pecadores do que mesmo entre os seus. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo, porque eu não encontrei gratidão entre os meus, então eu fui andar entre os publicanos e fui andar no meio dos pecadores. É o que ele está dizendo aqui. Por ele não ter encontrado gratidão, por ele não ter encontrado naqueles que ele esperava encontrar gratidão, ele vai se acompanhar de publicanos e pecadores. É o que ele está dizendo aqui. E eles vão julgá-lo por causa disso. E eles vão julgá-los por causa disso. E os judeus estão julgando ele aqui agora. Os judeus estão dizendo, como pode? Sendo ele um judeu, anda entre os publicanos. Sendo ele um judeu, que pode-se dizer um profeta, anda no meio dos pecadores. Como pode uma coisa dessa? Porque é exatamente isso que está acontecendo. E Jesus está nos trazendo essa parábola para que nós examinemos o nosso coração e verdadeiramente passemos a repensarmos acerca das atitudes e do meu, do teu, do nosso comportamento, acerca do quão somos agradecidos por Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta em nome de Jesus.
pelo que você hoje agradeceu a Deus, pelo que hoje você abriu a sua boca. São exatamente 19 horas e 28 minutos. Pelo que você hoje conseguiu agradar a Deus, pelo que hoje você meio que deixou de lado as suas murmurações e as suas reclamações, como costumeiramente parece que tem se transformado no seu hino diariamente. No que hoje você pode abrir a sua boca, e ao invés de só murmurar e reclamar, hoje, domingo, no que você hoje disse: Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem sido bom comigo. Obrigado, meu Deus, porque se fosse por mim e pela vida que eu já levei, eu nem era para estar vivo. Obrigado, Senhor, porque quantas e quantas vezes Satanás tentou me destruir, em quantas vezes o Senhor me livrou, sem que sequer eu percebesse, mas eu tenho certeza que foi o Senhor que me livrou. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor me ouviu naquele leito de dor, quando lá eu me comprometi contigo, te servir o resto da minha vida, e eu sei que foi o Senhor que me tirou de lá. Pode fazer 1 ano, 2 ou 3 ou 4 ou 15 ou 20 ou 30 ou 40 anos, não importa. Obrigado, Senhor. Se você não abrir os teus olhos, eu estou aqui como homem de Deus e como profeta de Deus. O que está retendo o seu milagre não é a sua idade. O que está retendo o seu milagre não é porque as coisas estão difíceis, não, porque para Deus nada é impossível. O que está retendo o seu milagre é porque Deus tem ouvido mais palavras de ingratidão do que de gratidão por tudo que Deus já tenha feito na sua vida. É isso. É isso. Pelo que você hoje agradeceu a Deus, pelo que hoje você pôs os teus joelhos no chão, e ao invés de você só pedir, que não é errado pedir, mas uma vez agradecer não faz mal a ninguém. Meu Deus, você andou pelo vale da sombra da morte, Deus foi lá e te ajudou. Você passou por estreitos, mas não era nem estreitos, porque de tão estreito que era, não dava para você passar assim. Você teve que passar de lado, de tão estreito que era, e Deus foi lá e te ajudou. Você sabe que foi Deus e não podia ter sido outro, porque você sabe que na situação em que estava o seu casamento, só Deus para ter entrado dentro dele e restaurado como ele restaurou. Só Deus para ter convencido a sua esposa, sabendo ela da traição, e ter entrado no coração dela para que ela te aceitasse de novo. Só Deus para ter feito o tamanho milagre. Só Deus para fazer com que a sua esposa verdadeiramente, no todo final de mês, lhe espere vir com seu salário, e você chegar lá e dizer: não, eu gastei na mesa de uma sinuca, eu gastei numa roda de baralho, e ainda assim ela olhar para você, e mesmo que chorando por dentro, ela lhe dar um sorriso: tudo bem, vamos lutar, vamos correr atrás. Só Deus para fazer isso. Pelo que você hoje agradeceu a Deus, pelo que hoje você demonstrou gratidão ao Senhor. Talvez você diga: meu pastor, mas olhando para a vida pela qual eu estou vivendo, eu não tenho motivo algum para agradecer por coisa alguma. Tem sim. Eu lhe digo que você tem. Deus nunca ficou tão chateado com os judeus, Deus nunca ficou tão triste para com os judeus do que com a sua ingratidão. Deus diz que pessoas ingratas não estão preparadas para receber o melhor de Deus. Meu Deus, você se encosta perto de ímpios, que na verdade eles não conhecem o Deus que nós servimos, e é impressionante se dizer que você fica até assustado, porque na maioria das vezes você não os vê, infelizmente, murmurando ou reclamando. A vida está difícil para eles, a luta está batendo a porta, mas é impressionante como eles abrem suas bocas e dizem: olha, mas eu tenho certeza que vai melhorar. Eu não estou falando de aceitação, eu não estou dizendo que você tem que aceitar a vida que você está passando de luta, de dificuldade, porque tem hora que você tem que ir lá e importunar a Deus.
Tem hora que você tem que entrar nos seus aposentos e clamar ao teu pai que está em secreto, que vê e ouve em secreto, para te responder publicamente. Tem hora que você precisa sim gritar se for necessário, fazer como Jó: onde está o Deus que me fez, que me dá salvos entre as noites? Ou de repente, diante de uma situação, uma enfermidade, uma doença, um diagnóstico de um médico, você virar o rosto para a parede e dizer: ser servido de te lembrar, Senhor, que eu andei na tua presença. Ou de repente, quem sabe, você está diante de uma perseguição iminente, e você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê saída, e dizer: Deus, e aí, o Senhor vai me deixar viver encurralado, sem saber para que lado ir? O Senhor precisa abrir o mar. Deus não está pregando sobre aceitação, mas o que Deus está querendo lhe dizer, e me escute em nome de Jesus de Nazaré: você só irá receber aquilo que você está pedindo se você tirar a palavra de murmuração da sua boca. Enquanto você continuar murmurando, enquanto você continuar na sua casa só reclamando, reclamando e reclamando, meu Deus, você reclama de tudo, você murmura de tudo. Se Deus atentasse para as tuas murmurações, você já estaria desempregado, droga de emprego. Se Deus atentasse para as tuas murmurações, no outro dia você teria recebido carta de demissão. E você sairia dizendo: Deus, como é que pode? Eu sou teu servo, estou agora desempregado. E Deus diria: é, porque eu tentei lhe ajudar, porque até ontem você estava reclamando do emprego que você tinha. Tacho de mulher difícil. Pá, morreu a mulher. Senhor, por que o Senhor a levou? Ainda não era a hora. Pois é, onde você estava praguejando ela. Se Deus atentasse às tuas vozes de murmuração, pode ter certeza de uma coisa, querido, me perdoe, você iria ver que não é nada bom murmurar. Não é nada bom murmurar. Não é nada bom reclamar. Tudo bem, eu sei que você está passando por momentos difíceis, situações que não são favoráveis. Eu sei que você talvez não tenha motivo para dar glória a Deus, mas eu estou aqui para lhe dizer, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, escute o meu querido e meu amado amigo Espírito Santo. Se você começar a agradecer ao invés de só murmurar, você vai ver o céu se abrindo na sua direção. Faça isso, irmã Edmar. Faça isso, meu amado irmão. Faça isso, jovem. Faça isso em nome de Jesus de Nazaré. Faça isto. Quando eu cheguei no hospital no dia 13 de dezembro, e quando eu cheguei no hospital e recebi a ligação: corre para cá. E quando eu cheguei, a Gorete já tinha partido, e eu entrei na sala e vi ela em cima da cama, morta, com a boca aberta. O Davi viu, o Samuel estava lá comigo, eles acompanharam a morte da mãe deles de perto. Pastor, o senhor podia ter evitado isso. Não, eles têm que ser mais fortes do que eu, porque não existe nada mais difícil do que você presenciar a partida de uma pessoa, principalmente a própria mãe. Eles acompanharam e viram tudo. Então ali eles saíram da sala, e eu fiquei, então tirei toda a roupa dela e ajudei a vesti-la, tudo bem. Mas quando eu saí dali, irmão Edmar, quando eu saí daquele quarto, a minha mente funcionava assim: e agora? Tenho que levar para Fortaleza. Mas para tirar daqui de Juazeiro para Fortaleza custa dinheiro, não é barato, você está me entendendo? Não é não, irmão Jaide, é caro, meu irmão. Só que tudo que eu tinha, eu já tinha investido na vida dela, em vida, porque depois de morta não adiantava nada. Está aqui, quem me ajuda lá em casa e sabe que é verdade, eu só entrava e saía. E eu saí lá de dentro e disse: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E eu pensei, já sei, ela está recebendo um auxílio, então eu vou usar esse auxílio. Só que na hora em que eles colocam lá no programa, a hora em que faleceu, o INSS corta na mesma hora. Pá!
Na mesma hora, rapaz, eu nunca vi uma coisa tão rápida na minha vida. Passaram, foi o rodo. Eu disse no outro dia: Jesus. Então eu saí de lá, e então agora eu tinha que vir aqui na funerária, sendo que dando a marcha ré, 1 mês e 1 dia atrás, eu estava orando aqui. Ninguém sabe disso, vocês vão ficar sabendo agora. Há 1 mês e 1 dia atrás, eu estava aqui dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor já me avisou, tudo bem, eu estou na minha, eu estou tranquilo, mas Senhor, e como é que vai ser? Eu me levantei e fui para casa, irmão Cledson. Quando lá eu cheguei, blim blão, eu fui atender um irmão. E esse irmão, então, eu fiquei do lado de fora, ele não entrou. E quando eu fui atendê-lo, ele disse: meu pastor, o senhor é um homem de fé, o senhor é um homem de oração, mas o senhor tem que ver que existe horas que Deus chama. E eu já sabia que ele estava falando de quem. Eu fiquei do lado de fora, no portão pequeno lá de casa. Meu pastor, eu queria aqui lhe fazer um pedido, eu senti isso no coração, se o senhor aceitar, me permita, por favor. Eu disse: eu já sei o que é. E ele disse: bem, é isso mesmo. Eu queria que, se o senhor permitisse, eu colocasse ela no meu plano funerário, porque o que o senhor tem lá de Fortaleza não faz translado de lá para cá, e o senhor me permite fazer isto? Eu disse: sim, eu permito. Meu pastor, é assim, olha, se caso tiver somente os 30 dias, não tem desconto de nada, mas se tiver 31 dias, eles dão 30% de desconto. Eu disse: que Deus te abençoe. Peguei na mão dele, segui em frente. Passaram-se os dias, e passaram-se os dias, e passaram-se os dias. E agora então aconteceu o que aconteceu. E aí nós fomos então à funerária, e quando lá nós chegamos, entrou eu e essa pessoa. E o rapaz então, quando bateu no computador, disse: olha, está com 31 dias que ela foi inclusa nesse plano, ela tem 30% de desconto. E deram os 30%, mas só que ainda assim, irmão Jaide, ainda faltava muito. E eu então parei, pensei, e esse irmão passou o cartão dele, mas ainda tinha muito que tinha que ser financeiro. E dali então eu pensei comigo: Senhor, e agora? Mas tudo bem, vai dar certo. E o que é que eu fiz? As pessoas foram para as suas casas. O Davi e o Samuel foi dormir, e eu fui para o monte. E quando lá eu cheguei, eu passei a noite toda lá. Passei a noite toda adorando ao Senhor e glorificando a Deus. Só ir lá na live que você vai ver, está lá. E eu passei a noite toda. Saí de lá, era quase 6 horas da manhã. Está aqui de prova a irmã Maria, quando eu cheguei em casa. E lá eu adorei ao Senhor, e louvei ao Senhor, e orei diante da presença de Deus. E Deus, obrigado, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E louvado seja Deus, eu estou falando diante do Deus que eu sirvo. Tudo bem, só que eu precisava, mas eu não sou de pedir, eu sou daqueles que esperam no Senhor. E tudo bem, eu cheguei em casa, eram as 6 horas da manhã. E aí eu me lembro então que eu tomei só um banho, fiquei ali sentado, tomei um café e fiquei. Quando foi por volta de 8 horas da manhã foi que eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, a igreja já estava tomada. E eu cheguei aqui assim: bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Tão bem? Amém? Não! Eu entrei por aquelas portas e fui dizendo: bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão tudo em paz? Glória a Deus, aleluia. Foi assim ou não foi? Foi. A Bíblia diz: por tudo dai graça. Por tudo dai graça, está na Bíblia. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos, eu vos digo, e sejais à vontade de Deus. E quando eu ali cheguei, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, pessoas começaram a se aproximar de mim. Sim, é verdade, irmão Jaide. E pessoas se aproximaram de mim e disseram: eu não sei porquê, eu senti no meu coração de semear uma semente na vida do Senhor, e eu posso semear, Deus seja louvado, R$500.
Outro chegou na mesma hora e disse: pastor, eu senti de semear uma semente na vida do senhor, mas é tudo que eu tenho, pastor. Irmão, fique em paz, não precisa. Não, Deus mandou mais R$500. Outro chegou e disse: meu pastor, tem uma pessoa aqui na sua casa ali esperando, pastor. Tem uma pessoa aqui na sua casa ali esperando, mais R$1.000. Quando menos eu esperava, eu estava aqui, terminou toda a parte, colocaram no carro para transportar para Fortaleza. Uma outra pessoa mandou uma mensagem para mim e disse: meu pastor, quando eu cheguei em casa, Deus falou no meu coração: ei, abençoe o meu servo, mais R$300. Em resumo, se eu for contar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu tivesse ido lá somente para chorar, reclamar, murmurar, como é que pode? Você não está vendo? Por que o Senhor permitiu isso? Por que Deus? Por que o Senhor está permitindo eu passar por essa situação? Por que o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo? Sim, Deus está vendo, Ele não é cego. Deus está vendo que você precisa trabalhar para ter o que ganhar, para poder pagar. Deus está vendo que você está meio arriscando financeiramente, o tudo ou tudo, e vai dar tudo certo. Deus está vendo. Sim, Deus está vendo. Mas o que Deus nesta noite está querendo é que você, no nome de Jesus, agradeça mais. Seja mais grato. Seja mais grato. Porque para mim pregar o que o Deus está me falando aqui nesta noite, eu tive de passar pelo extremo do extremo, e eu não vejo uma situação pior do que essa. Talvez você conheça, eu não conheço. Eu estou indo no extremo, do extremo, do extremo, do extremo. Talvez você está aí reclamando da sua vida financeira, sendo que você meio que esqueceu que você está nessa situação financeira por conta de você, infelizmente, ter tido uma má administração no seu passado, por ter gastado o que não era para gastar. Talvez você está aí contrariado: como é que pode? Fulano de tal me enganou. Talvez porque você não consultou a Deus se essa pessoa podia ou não se associar com você. Você se lembra alguma coisa que você possa se dizer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, 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 obrigado. A Bíblia Sagrada diz de forma bem clara no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39. A Bíblia diz: por que o homem se lamenta? Está escrito, Lamentações 3:39. Pelo que o homem se lamenta, lamente-se pelos seus pecados. Você não vê ninguém se lamentando pelos erros que comete. Você não vê na pessoa mesmo dizendo: como é que pode? Eu não devia ter bebido. Como é que pode? Eu não devia ter mentido. Como é que pode? Como é que pode? Você não vê, mas você vê a pessoa se lamentando, infelizmente, por conta de situações das quais ela mesma criou. Deus está falando com você nesta noite. Deus está falando com você nessa noite. Tudo bem, eu quero que você entenda que Deus não está aqui te martirizando, Deus não está aqui te apontando. Não, Deus está falando para você nesta noite: seja grato, seja grato, seja grato ao Senhor, seja grato a Deus. Agradeça ao Senhor, porque eu tenho certeza que se fosse pelo diabo, ele já teria te matado, rapaz. Meu Deus, este homem me contou uma versão de um acidente que ele teve, em que ele me disse, a não ser que ele mentiu para mim, mas ele não é homem de mentira. Ele disse: pastor, foi Deus que me salvou. E quantos aqui também, talvez não teria do que me dizer e dizer: pastor, meu Deus, o obreiro carpinteiro, ele levou mais tiro do que não sei nem o que, e está aí louvando, exaltando o nome do Senhor. Essa daqui, um certo dia, estava chegando na igreja, na porta da igreja, um carro arremassou sobre ela, 2 carros, 2 motos, bateu e jogou longe, jogou o capacete e está inteira louvando ao Senhor. A Bíblia diz que, se possível fosse, Satanás nos devoraria vivo.
A Bíblia diz que, se possível fosse, o diabo passaria sobre nós como se nós não fôssemos nada. Tudo que você sabe é só reclamar, tudo que você sabe é só murmurar, tudo que você sabe é só se queixar. Deus não tem ouvido da sua boca sequer uma canção de louvor. E quando eu digo uma canção de louvor, eu não estou dizendo de cantar ou cantar ou cantar. Meu Deus, quantas vezes Deus não te livrou, servo de Deus? Quantas vezes o diabo não tentou te tirar do raio? Quantas vezes o diabo não armou uma cilada, preparou: eu vou te derrubar, todo o teu esforço, todo o teu trabalho, e nós unimos a nossa fé e oramos, Deus foi lá e reverteu a coisa. Será que Satanás ficou feliz de você ter deixado de ser um litro de empioca ambulante? Se você analisar, se você parar para averiguar, sim, é verdade, esses dois estavam viajando, glória a Deus, mas até onde eu me lembro, um tempo desse, não podiam estar um perto do outro, porque parecia Leandro e Leonardo, só viviam brigando. Estou errado? Sim, eu estou pregando pelo Espírito Santo de Deus, e o que eu quero lhe dizer aqui nesta noite é: Deus quer te abençoar. Eu vou repetir: Deus quer te abençoar. Se Deus, você recebe, escreve aí. Se você está assistindo, escreve: eu recebo, então amém. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus quer te abençoar. Não sacode ele ou ela, diz: Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar você. E eu vou muito mais além. Deus quer lhe dar algo além do que você possa por si mesmo fazer. Mas para isso Deus precisa ver que você é grato pelo que Ele já te fez. Eu vou repetir: Deus quer fazer muito além do que Ele já te fez. Mas Deus primeiro precisa ver você ser grato pelo que Ele já te fez. Meu Deus, o seu amém é um amém de tristeza, é um amém de que Deus está olhando para você e está dizendo: está vendo? Eles estão vivendo exatamente como eu lhe mandei pregar, só de ingratidão, de só não reconhecer. A Bíblia diz que Jesus Cristo pegou o pão, o dono de tudo, pegou um pão de um menino, um pão de um garoto, e disse: graças te dou, Pai, muito obrigado, porque quando muitos não têm nem sequer o pão para comer, eu tenho. Pelo que você pode ser grato, pelo que você pode dizer: Senhor, muito obrigado. Pelo que você pode abrir o seu coração e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Agradeça você por ter sua esposa. Agradeça você por ter seu marido. Porque se você quiser saber e quiser um conselho, eu lhe digo: e que está sem uma pessoa, é difícil criar os filhos. Pendendo para um lado ou para o outro, não importa. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você tem um emprego. Agradeça a Deus: ah, mas lá eu não estou tão satisfeito. Tudo bem se você não está satisfeito, mas comece a agradecer a Deus, e Deus vai dizer: como pode? Ele está agradecendo por uma coisa em que a carne dele está dizendo que ele tem que, infelizmente, ser ingrato, mas ele está fazendo o inverso do que a carne está falando, porque a ingratidão é uma imperfeição da carne. Senhor, eu te quero agradecer, muito obrigado porque as pessoas com quem eu trabalho, como pode? As pessoas com quem ele trabalha vivem perseguindo. Senhor, eu quero te agradecer, muito obrigado, muito obrigado. Isso eu posso lhe dizer, biblicamente falando, em que Abraão, diz a Bíblia, fortalecia no Senhor, dando glória a Deus. Amém? Amém? Eu não estou dizendo aqui que você tem que agradecer pelas coisas ruins, não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é: você está vivendo tanto esse momento ruim, você está vivendo tanto essa fase ruim na tua vida, que você está sepultando, enterrando os milagres que eu já fiz na tua casa, na tua família e na tua vida.
Seja grato. Agradeça ao Senhor, porque Ele está dizendo: olha, se nós tocarmos flauta, vocês não vão cantar nem dançar. Se nós cantarmos lamentação, não vai agradar do mesmo jeito. João Batista veio na unção, João Batista veio no óleo, e disseram que ele tem capeta, ele tem demônio. Então eu vim diferente de João Batista, e vocês estão fazendo a mesma coisa comigo que fizeram com outro. Aí Deus diz: eita, povinho difícil de agradar. Eita, povinho difícil de reconhecer ainda que as pequenas coisas que eu possa ter feito em suas vidas. Eita, coisinha difícil. Seja grato em nome de Jesus. Seja grato. Talvez você diga: pastor, eu não estou tendo um dos melhores momentos da minha vida, os clientes não estão entrando. Então, ao invés de você ficar celebrando que eles não estão entrando, comece a chamar o inexistente como se já existisse. Senhor, eu te sou grato. E talvez o diabo vai mandar pessoas para fazer de tudo para você abrir a sua boca como uma forma de ingratidão. Comece a ser grato. Meu Deus, eu fui na casa desse rapaz aqui, e para a glória de Deus, ele levou uma garrafa para mim tomar água. Posso dizer? E ele veio todo feliz. Meu pastor, eu vou dar água para o senhor. E ele trouxe um garrafão de refrigerante desse tamanho, cheio de água. Dadá, sanguessuga. Ele não conhecia essa parte da Bíblia. Eu tomei da água, fiquei na minha, fiquei calado. Porque tem gente, irmã, que pega garrafa de refrigerante e transforma em garrafa d'água. Tu já viu miséria pior do que essa? Eu tomei da água, fiquei na minha. Estou mentindo? Tranquilo, tomei da água. Saí de lá dizendo: eu não aceito isso na casa de uma ovelha minha. E aí ele então ficou assim, me fez umas perguntas, disse: você quer que eu lhe ensine? Você quer que eu fale? Ele disse: sim, eu quero. Tudo bem, passaram-se uns 15 dias. E ele diz: o senhor tem que vir na minha casa. Eu disse: pois eu vou. Nossa, ele é um cozinheiro de mão cheia. Pegou o pastor pelo estômago. E eu fui obrigado a ir. Você sabe, não pode deixar a comida estragar. Isso é ser ingrato. Assim que eu cheguei, que eu me sentei, ele disse: o senhor não vai pedir água? Foi ou não foi? Eu disse: é porque eu não estou com sede. Mas a irmã pede água. Aí a Tiziana: eu quero água. Ele: eu vou buscar. As meninas iam: não, deixe que eu é quem vou buscar. Ele trouxe uma garrafa, a coisa mais linda. Ainda trouxe nos copos a coisa mais linda. Ele disse: tome nesse copo. Sim, eu estou lhe dizendo isso em nome de Jesus de Nazaré. Ei, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus está falando com você. Quando você não é uma pessoa grata, você não reconhece, não valoriza. Quando você não é uma pessoa grata, você não reconhece nem valoriza. Talvez você precise ser grato pela igreja que Deus lhe colocou, pelo ministério que Deus lhe colocou, pelos ensinamentos que Deus tem nos dado. Ensinamentos esse em que falo como fora de mim, que dificilmente você teria em algum lugar aqui dentro de Juazeiro. Ou eu estou mentindo, irmão Edmar? Eu não estou aqui, não, porque eu sei do meu potencial, não precisa ninguém me dizer isso. Talvez você precise acordar, você precisa despertar, você precisa envolver-se mais com o seu ministério, envolver-se mais com a sua igreja, ter um amor maior pela sua igreja. Talvez você precise dizer: Senhor, obrigado. Aquele homem briga, é impressionante. O homem fica da cor do pimentão vermelho. Ele briga, ele dá carão. Ele não faz nada para nos agradar, mas se preocupa em querer mudar a nossa vida.
Sim, talvez você precise reconhecer isso no seu coração. Talvez você precise reconhecer isso e começar a ser grato a Deus. E começar a dizer: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Meu Deus, como pode? Às vezes eu falto o culto, ele me manda uma mensagem: ô homem, para pegar no meu pé. Quando eu menos estou esperando, ele manda um áudio para mim e fala fortemente ao meu coração. E às vezes você escuta e você não diz nem assim: vá para o inferno, pastor. Pastor, mas é porque o senhor sabe, né? Não, ei, a falta do reconhecimento é um ato de ingratidão. E às vezes você também, da mesma forma, com alguém da sua família que faz alguma coisa por você, e você pensa naquele pensamento: é obrigado a fazer porque eu sou da família. Não, não é obrigado não. Você pode chegar para aquela pessoa e dizer: ó, muito obrigado, e glória a Deus por isso. Comece a ser grato. Essa semana nós vamos viver a semana da gratidão. Essa semana nós vamos viver a semana da gratidão. Essa semana nós vamos viver a semana da gratidão. Essa semana nós vamos viver a semana da gratidão. Sim, você vai pegar aquelas suas promissórias que tem para pagar, e ao invés de você olhar com ar de tristeza, com ar de medo, com ar de angústia, você vai levantar ao céu e vai fazer como fez até o próprio Bispo Macedo, em que levou ao cume do monte e agradeceu a Deus, porque disse: Senhor, o Senhor é Deus, e eu sei que toda condição vem de Ti. E está aí o homem até hoje. Você, ao invés de olhar para o teu filho, para o teu marido e só saber resmungar e falar, você vai começar a dizer: meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, e meus filhos são uma bênção, e pessoas virão de perto e de longe, e irão querer atiçar você para você murmurar. Fala: teu filho não muda, teu marido não muda, tua esposa não muda diante dos teus olhos, porque a Bíblia diz que os meus filhos são herança do Senhor, e a Bíblia Sagrada diz que Ele reina na minha casa. Comece a deixar de murmurar: ah, mas eu não estou vendendo nada. Não vá nas prateleiras, coloque a mão nas prateleiras, chegue antes dos funcionários: Senhor, tudo que está aqui já está vendido, e já estou vendo, me vendo repondo coisas novas aqui. Senhor, louvado seja Deus, eu estou vendo essa parede sendo reformada, eu estou vendo o quarto do meu filho, eu estou vendo o meu carro, Senhor. Seja grato. Acaba com esse negócio de só reclamar. Acaba com isso. Pastor, o problema não sou eu, é com quem eu moro. Porque olha, o senhor não tem ideia, as pessoas com quem eu resido, as pessoas com quem eu moro, pelo amor de Deus, é eles e Deus. Desde que você não pegue carona e se torne um deles. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor pelo que você pode ser grato. Senhor, muito obrigado porque eu estou na tua casa agora mesmo. Senhor, muito obrigado porque eu fui convidado a participar do corpo e do sangue do Senhor. Senhor, muito obrigado porque eu poderia estar no hospital, porque quantos não estão no hospital numa hora dessa? Não é comparar a sua vida com a vida de outras pessoas, porque elas não estão tão bem quanto você, mas é você olhar, conforme diz o apóstolo Pedro: lembrai-vos que existem pessoas que estão passando por problemas maiores do que os seus. Está na Bíblia. Lembrai-vos porque há pessoas que estão passando por problemas maiores do que o seu. Tudo que Satanás queria da boca de Jó era uma murmuraçãozinha, uma reclamaçãozinha, e logo se fecharia as bênçãos do céu na vida de Jó. Agradeça a Deus. Seja grato ao Senhor. Seja grato. Nós trabalhamos 15 dias, irmão Edmar. 15 dias do mês passado. 15 dias nós trabalhamos aprendendo sobre destruidores de gigantes, e lançamos uma semente para o aluguel da igreja. E todos os dias eu calçava
com o joelho, não só eu, mas a irmã. Eu oro aqui, ela ali, nós de joelhos, e de joelhos ela em panos de saco, e vamos orar, Deus vai honrar, e glória a Deus. Quando chegou o dia da colheita, nós precisávamos de 4.000 do aluguel, mais 1.700 da pintura da igreja. Quem lembra que eu estava falando sempre? Sabe quanta gente fez, meu irmão? Com o horror de gente que a igreja tem? 1.800. Foi tudo que a gente conseguiu fazer. Mas nem por causa disso eu disse, não, está vendo como é que pode? Esse povo, não, eu não caio nessa do diabo. Quando ela terminou de contar, e ela disse, olha, fez 1.800. Eu disse, tá bom, coloca no envelope. Vamos depositar agora? Eu disse, não, vamos agradecer a Deus. Estou falando a verdade, Sena? Vamos agradecer a Deus. Fechei as portas da igreja e vim aqui para o meu cantinho. E ela ora agora ali, que ela disse, eu vou marcar o chão como os teus estão marcados. Tá bom, então vamos juntos, vamos orar. E eu comecei a dizer, Deus, eu te dou graças, Deus, por cada membro, por cada dizimista. Te dou graça porque o Senhor foi conosco em toda a revelação, em todo ensinamento, em todo conhecimento. Obrigado, e comecei a agradecer a Deus 60 minutos só agradecendo. Só agradecendo. Sim, eu estou lhe dando esse testemunho para você entender em nome do Senhor Jesus, em que se a bênção não veio hoje, ela vai vir mais cedo ou mais tarde, porque eu não murmurei, eu agradeci. Eu não murmurei, eu agradeci. Então comece a ser grato. Talvez você está lá, não conseguiu pagar a fatura completa do seu cartão. Talvez você ainda não conseguiu pagar o aluguel da sua casa. Talvez você está lá com contas de água e de energia ainda para pagar e não sabe o que fazer. Talvez você está com seu filho que está te dando dor de cabeça. Talvez a tua filha está para arrancar a tua cabeça, porque dor de cabeça já ultrapassou o limite de tantas coisas que ela tem feito e de coisas que você tem descoberto, mamãe, que tem acabado contigo. E talvez você diga, eu estou só um bagaço, eu estou, olha, rente com o chão, eu estou desmoralizada, eu estou angustiada. Olha, o Senhor não sabe como pode minha filha fazer isso comigo. Sim, tudo bem, eu sei que ninguém jamais espera tal coisa, mas em nome de Jesus não murmure, comece a adorar ao Senhor, porque às vezes Satanás teria um plano muito pior. Talvez você está numa situação, não sei qual, não vou jogar jogo de adivinhação, mas eu tenho certeza que se você mudar o seu linguajar e começar a ser grato ao Senhor, Deus vai olhar para você e vai dizer, como pode? Ao invés de murmurar, está agradecendo. Ao invés de praguejar, está adorando. Ao invés de ficar murmurando, está me exaltando. Sim, esse daqui merece ganhar mais e melhor. Glória a Deus. Agradeça. Agradeça, seja grato, seja grato. Amém? Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, seja grato. E você também. Deus quer te abençoar, mas primeiro Deus precisa ver que você reconhece o que Ele já fez, para poder confiar algo maior do que o que Ele já fez na sua vida. Agradeça. Aplauda o Senhor bem forte.